Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, voltando aqui com mais um vídeo de The Walking Dead, dessa vez indo analisar o segundo episódio da 8ª temporada, levando em consideração, como sempre, as cenas mais importantes, momentos mais atrativos e tudo mais. Então vou começar com essa análise. Então galera, levando em consideração os acontecimentos e a qualidade visual do último episódio, eu tenho que dizer que muitas pessoas não ficaram satisfeitas, pelo menos com o início da temporada, né? Então tudo bastava, pelo menos nesse momento, o que seria apresentado um segundo episódio para apresentar uma qualidade um pouquinho maior para dizer, ok, The Walking Dead está indo para um caminho mais interessante. E eu tenho que dizer que, inicialmente, o episódio já conseguiu passar alguns pontos bastante atraentes, pelo menos temporariamente. De início tivemos a aparição dos Salvadores, um grupo que realmente tinha desaparecido muito, misteriosamente no último episódio, que eu acredito que eles deveriam ter aparecido pelo menos uma grande quantidade, ou uma boa quantidade, porque realmente os Salvadores, a questão positiva deles é a questão quantitativa, então eles apareceram, isso já foi um ponto positivo, e ao mesmo tempo foi explorado a questão humana deles. Eles começaram a discutir, eles mostraram um pouco da sua própria estratégia e durante o passar do episódio nós fomos capazes de ver o emocional deles, a questão do medo, a questão de como eles se movimentavam durante uma cena conflituosa, as suas possíveis estratégias, vendo que eles são meio burros e tal, mas enfim, teve a humanização e a aparição dos Salvadores. Isso já é muito maneiro, porque era o que a gente queria, era o que a gente esperava, pelo menos já apareceu temporariamente uma grande camada, uma boa camada do exército do Negan. Agora, logo em seguida, também tivemos a aparição dos Alexandrinos, que partiram para a linha de frente para começar uma longa e duradoura cena de conflito, tiroteio, sacou? Um tiroteio por 40 minutos. Novamente pegando aquela parada de munição infinita, né? Muita gente reclama da munição infinita, eu pessoalmente vejo como um imenso problema, porque, cara, é um apocalipse, a munição infinita deveria ser uma parada que deveria acabar e o pessoal deveria se preocupar, mas parece que, The Walking Dead tá tacando foda-se pra esse detalhe, né? Então vamos pelo menos ignorar temporariamente esse defeito, pra falar dos outros pontos. Como eu disse, no primeiro ato do episódio tivemos pontos positivos, aparição, desenvolvimento dos Salvadores e cena conflituosa já pra chamar a atenção. Bom, agora deixando os Alexandrinos de lado um pouquinho, vamos falar um pouco do pessoal do reino, né? O pessoal do reino, eu diria que começou o episódio já mostrando uma cena conflituosa envolvendo os zumbis, que foi novamente algo pra chamar nossa atenção, mas no decorrer do episódio, tirando um papinho de devemos continuar mantendo a ilusão, temos que pegar um salvador que fugiu e tal, foi apenas isso. O pessoal do reino, eu acredito que foi muito desvalorizado durante esse episódio. Eu acho que até poderia ser descartável para dar atenção a outros detalhes, porque realmente eles não fizeram nada muito atraente. Foi apenas alguns papinhos na floresta durando no máximo 3 a 4 minutos. Eu acredito que eles poderiam ser eliminados, assim, essa coisa. Não queremos vocês nesse episódio, vamos botar vocês no terceiro. Porque, pessoalmente, eu não vi nada demais. Agora, sobre os Alexandrinos, como eu falei, foi aquela duração frenética de tiroteio sem parar. Bom, agora falando do pessoal da colônia, o pessoal da colônia Hilltop, eu acredito que eles pegaram uma posição mais estratégica, certo? Invadindo, cuidando dos salvadores nos corredores e tal. O Morgan no meio passou por um processo evolutivo um tanto curioso, né? Porque nesse grupo, certo, da colônia, tivemos 3 figuras que se destacaram. A Tara, o Paul Rovia, né, o Jesus e o Morgan. A Tara manteve aquele desejo de vingança. Ok, uma parada natural da personagem, uma coisa normal de qualquer Alexandrino, qualquer inimigo dos Salvadores. Então beleza, um comportamento maneiro que até se mostrou um pouco explosivo. O Paul Rovia me deixou um pouco confuso, porque desde a 5ª temporada em que ele apareceu e tal, ou na 6ª, sei lá o que seja, enfim, ele apareceu, tá falando, sabe, ele acompanhou o crescimento e ajudou os outros grupos a matar salvadores, e agora nesse episódio específico ele decidiu dar uma de bipolar falando que é errado matar, que não deveriam fazer isso e tal. Eu fiquei confuso com essa, sabe, com essa parte do episódio, pelo menos com esse personagem, porque ele tá se contradizendo. Ele deixou todo mundo matar salvadores a todo momento e agora realmente tá atacando foda-se. Quer dizer, agora tecnicamente tá de choro com isso. É meio, sabe, não tem sentido algum, não tem sentido. Teve um outro momento também que ele foi preso, certo, por um salvador que ameaçou matar ele, e a Tara tava com uma pistola e tal.
Eu fiquei um pouco em dúvida se eu levava aquela cena a sério. Porque geralmente quando você tem um colega que tá, sabe, podendo morrer a qualquer momento, você deixa a sua arma ao chão, mas a Tara e o próprio Salvador ficaram conversando. E eu achei aquilo muito confuso, porque, porra, com o seu amigo podendo morrer, velho, é meio complicado você querer continuar e querer bater um papo com ele. O Salvador nem ao menos tentou fugir. Ele simplesmente se manteve ali, não exigiu nada, ficou conversando. Tirando esses fatores, bom, tivemos uma cena, como eu disse, a questão conflituosa, tiroteio, os salvadores morrendo, uma coisa realmente pra chamar atenção, cenas de ação. Era algo que realmente estava faltando consideravelmente no último episódio, aquele contato físico de morte, mas que parece que teve uma pequena, foi satisfatório na visualização desse mesmo episódio. Bom, sobre o Morgan, o último personagem da colônia que eu queria comentar a respeito, eu acredito que muitos vão concordar comigo quando eu afirmar que não teve muito sentido a postura dele de se incomodar ou pelo menos entrar numa situação de confusão mental novamente. O personagem, ele começou maluco, depois teve aquele todo papinho de ser pacífico, aí depois tacou foda-se e queria matar todo mundo, e agora quer matar todo mundo, mas se incomodando e ficando meio bugado, seguindo as palavras do Rick. Parecia que ele conseguiu a independência e agora tá dependente novamente de outra ideologia, de outra pessoa, enfim. O Morgan pareceu meio pirado demais nesse episódio. Eu não vi nenhum sentido na mudança desse personagem. Pareceu que ele mudou do nada, sacou? Da água pro vinho. Foi tipo uma transição completamente sem lógica. Mas, como eu disse, teve as mortes. As mortes. E foi tecnicamente isso pelo resto do episódio. 40 minutos com salvadores morrendo e o tiroteio lá na frente do prédio freneticamente ainda acontecendo. Munição infinita, é claro. Sobre o Rick e o Daryl. O Daryl, seguiu seu caminho por um lado específico do prédio, e o Rick simplesmente começou uma cena de luta com o Salvador. Ok, a cena de luta foi bastante atraente, foi bem feito, sacou? A gente viu o sofrimento e o sufocamento entre os dois membros, mas é claro com o Rick vencendo no final das contas. E em relação ao pessoal de Alexandria, nós tivemos nos finalmente, pelo menos, sabe, no finalzinho do episódio, pelo menos um alexandrino morrendo, Eu não sei se ela morreu, aquela mulher de cabelos curtos, de cabelo preto curto, que levou um tiro no peito. Eu diria que ela morreu, Não mostrou especificamente ela se transformando ou alguém finalizando ela, mas dá pra afirmar que ela não tá numa situação boa, que alguém possa, sabe, curar ela ou algo assim, tratar do ferimento dela. O Eric se feriu, fazendo uma bela referência aos quadrinhos, que na verdade ele deveria morrer, mas ele pode morrer no próximo episódio. Mas o que eu achei curioso é que somente nos finalmente é que as coisas começaram a ocorrer. Não aconteceu no início, nem na metade, foi nos finalmente. Bom, agora, voltando pro Rick Grimes, nós tivemos uma pequena surpresa no final, que foi a aparição, no caso, de um bebê. Eu diria que isso foi uma coisa meio surpresa, porque eu acho que foi algo que ninguém esperava, e eu achei muito especial aquela cena. Pra mim foi o ponto mais forte do episódio, porque aquele bebê representava a reflexão do Rick, sacou? O Rick é um pai, e quando ele viu aquele bebê, ele acabou, pelo menos eu acredito interpretando que ele pensou, ok, os salvadores também são pais, pelo menos alguns, e eles são como eu, e eu tô matando eles, e eu tô deixando uma criança sem pais, e puta que pariu, e toda aquela confusão, mental. Então é muito importante isso, porque ele se olhou no espelho, e ele, pelo menos por alguns segundos, pode ter se visto como um monstro. Algo que ele não queria se tornar, um matador de pais, um criador de órfãos ou algo assim. Algo que ele não queria que acontecesse com ele, deixando o Cal sozinho. Então foi realmente um simbolismo muito forte, pelo menos naquela cena. E logo em seguida tivemos a aparição do Morales. Eu já falei 1200 vezes, cara. Não tem necessidade do Morales estar na série, sacou? O Morales apareceu na primeira temporada, foi embora, deixava ele lá no canto de boa, tranquilo, só que não. Muitos comentaram, quando eu postei no Facebook essa parada, muitos comentaram que foi fanservice, e eu tenho que concordar, sabe? Parece que foi um personagem que foi colocado somente pra agradar, somente, olha só, vamos trazer um personagem que tá lá, que sumiu desde a primeira temporada, pra quê? Só pra agradar. É simplesmente isso, é fanservice, sacou? Sem necessidade alguma. Mas pelo menos ele pode ser explorado de alguma forma, O Salvador já categorizou ele de alguma forma. Foi interessante pelo menos ele tá num lado diferente da equipe. Muitas pessoas estão com raiva dele agora, dizendo, o Morales traiu o Rick, mas cara, tem toda uma questão de ideologia aí. Mas enfim, fanservice, mas pelo menos agora o pessoal tá reclamando com ele, e aí isso divide opiniões, isso é interessante, diversidade de pensamento. Mas enfim, o episódio acaba aí, com ele simplesmente falando que o Negan vai aparecer, que vão levar o Rick pro Negan e tal. Então no final das contas, foi um episódio, no geral, na minha opinião, foi meio confuso, porque
A questão estrutural, pra mim, foi muito simples, foi muito fechada. 40 minutos num tiroteio no prédio. Somente isso. A cena de luta do Rick com o Salvador foi muito maneira, foi atraente. A cena do bebê foi forte pra caralho, pelo menos pra mim o simbolismo foi muito foda. A cena do Morales, fanservice. A questão do reino, completamente descartável, acredito eu. Sobre o pessoal da colônia, a Tara tá de boa, um troço maneiro, deixando os salvadores lá como reféns e não sabendo o que fazer, e a Tara querendo matar, mas também não pode. O Paul Rovia estragou a parada, não tem motivo a postura dele. O Morgan novamente ficando louco, ou bugado, ou bipolar novamente, uma coisa sem muita lógica. Então assim, foi um episódio, eu acho que foi um pouquinho melhor que o anterior. Ficou muito fechado na ação, não teve realmente uma história ali, não teve uma passagem de tempo, não, foi muito fechado numa coisa só, num ambiente único. Eu não acho que seja apropriado para um episódio específico de The Walking Dead, né, mesmo aquilo sendo uma guerra, não teve muita diversidade ali. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha opinião em relação ao episódio 2. Eu acho que foi um pouquinho melhor que o primeiro, mas ficou um episódio muito fechado em uma coisa só. A finalização não foi lá grande coisa novamente, mas pelo menos tivemos um contato mais direto com os salvadores, pelo menos a sua massa, seria algo do tipo. Mas no geral é isso. É isso. Foi um episódio simples, né? 40 minutos de tiroteio, só no final acontecendo alguma coisa e morrendo um alexandrino. O resto, alguns ficaram feridos, mas nada realmente muito significativo. No máximo o Eric. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha análise em relação ao segundo episódio. Nota, no caso da nota, eu acho que 6,5 tá bom. Pra mim não foi realmente lá aquela grande coisa. Eu acho que foi legalzinho, aceitável, mais ou menos, mas poderia ser muito melhor. Mas pelo menos deu uma melhorada em relação ao último episódio. Pelo menos isso foi algo positivo. Então, galera, essa é a minha análise em relação ao segundo episódio. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar, fazer qualquer coisa, pode ajudar o canal a crescer. Então, esse é o meu tratado. Fox, Valeu!